Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Tudo bem com o senhor? Tudo jóia aí com o senhor David? Bom dia, Lucas. Tudo bom? Bom dia, Felipe. Gente, seguinte, minha internet aqui ela tá um pouquinho oscilante, então eu preciso que vocês me... Ó, hoje só contratempos, hein? Minha internet tá um pouco oscilante, então se estiver travando muito aí, me falem que eu abro a porta, tá bom? E eu também, esse meu fone aqui, ó, ele morreu do lado direito. Só que eu acho que não tem nada a ver com o microfone. Eu já fiz reunião e tal. Mas se estiver acontecendo alguma coisa, vocês já me falem, tá bom? Não deixa o professor aqui falando infinito sozinho. Combinado? Combinado. Então tá bom, obrigado. Deixa eu conectar aqui a luzinha. E aí a gente já começa. Só um minutinho. Estamos finalizando aqui nesta nossa jornada aqui da revisão também. Vou passar minha mensagem aqui com a luzinha aberta. Eu acho que é mais... Fica mais clara aqui a mensagem, né? Comigo escrevendo, apontando aqui o que eu quero apontar. Pronto. Preciso compartilhar aqui também. Share screen. Beleza. Gente, a luzinha tá compartilhada com vocês. O tablet, né? Pelo menos o espelhado do tablet. Beleza? Sim, Show sim. de bola. Deixa eu aumentar aqui só para eu ver todo mundo. Aí a gente já começa aqui a conversar. E aí, como é que estamos aí de revisão? Estamos tranquilos? Tá com muito mais exercícios? Tá mais fácil? Tá mais difícil de fazer? Como é que tá aí essa vida aí de revisões? Depende do que você entende de tranquilo. Depende do quê, perdão? Do que você entende de tranquilo. Não, de estar por dentro do assunto, de perceber que, olha só como eu aprendi esse ano, né? Precisa relembrar? Precisa, né? Senão não teria revisão, né? Deixa eu ver aqui. A galera tinha falado bom dia aqui. Trocaram o nome de outra... além do David, trocaram o nome de mais alguém? Foi isso? Não sei se eu entendi. Não tô vendo aqui quem é everyone. Mas enfim. A Natália falou que tá cansado, sem fôlego, sem ânimo. Ei, Natália. Tem que ver um show do Red Hot aí, pô. Pra ganhar mais ânimo. Nossa. Mas aí você ganha. É você que tem a capa, não é? Ou é a Letícia que tem a capa do Red Hot? Sou eu. É você então, é isso Eu mesmo. era muito fã deles, tá? Desde os meus 12 anos. Agora eu gosto mais de outras bandas, mas ainda permanece o amor por eles. Justo. Eu entendo esse sentimento. A primeira banda que eu gostei muito, muito foi o Red Hot também. Quando eu estava na 7ª série. Nossa, eu era fanática. Até minha mochila da escola era deles. Ô, louco! Aí eu não cheguei nesse nível ainda. E provavelmente não vou chegar, né? Mas, enfim, deixa eu ver aqui. O Diego perguntou se é log. Isso, hoje é log, hoje é exponencial e log, tá bom? Potências e logaritmos. Gente, vamos começar aqui, né? Senão fica muito apertado de tempo. Então, bora lá. Qualquer coisa, mandem aí no chat e a gente vai se entendendo aqui. Deixa eu ajustar aqui só mais uma vez a telinha. Pronto. Ó, seguinte. A gente vai falar, então, ó, revisão 4, que tá aqui, né? Vamos falar aí de exponencial e log. Foram 5 aulas, né? 5 aulas duplas, que são 10 aulas, da 41 até a 50. E, ó, só vermelho e amarelo aqui. Então, o negócio é importante mesmo, tá bom? Show de bola, vamos lá. Ó, a primeira aula que a gente teve falava de equações exponenciais e funções exponenciais.
E aí, pessoal, deixa eu falar mais uma coisinha também. Como tem uma galera que chega atrasada, mais pro fim da aula, vamos discutir aí o nosso plantãozinho, tá bom? Aí a gente combina lá no fim da aula. Um plantãozinho lá na semana que vem, de repente até na outra. Bom, mas vamos lá, ó. Nas aulas de equações e funções exponenciais, o que é necessário você saber? As propriedades de potência, que desde o começo do ano já era necessário. Foi, acho que a primeira aula lá da Tamira, né? Então, isso daqui, ao longo do ano todo, foram propriedades que vocês usaram consideravelmente, beleza? E eu vou relembrar aqui rapidamente, ó, quando eu tenho mesma base e expoentes distintos, eu estou multiplicando, né, essas potências, eu posso juntar na mesma base e somar os expoentes. A gente já destrinchou os porquês disso, tá bom? Então, como aqui é uma revisão, eu vou passar um pouco mais rapidinho. A mesma coisa quando é a divisão, só que aí vai ser uma subtração ali dos expoentes, ao invés de ser uma soma quando é da multiplicação. Quando eu tiver a elevado a m, isso tudo elevado a n, isso daqui vai ser a mesma coisa que a elevado a m vezes n. Eu posso multiplicar o de fora com o de dentro. Só que como m vezes n e n vezes m é a mesma coisa, eu também consigo isso daqui por tabela, ó, que a elevado a m elevado a n é a mesma coisa que a elevado a n elevado a m. Em alguns momentos do ano, foi interessante para a gente fazer essa troca aqui, né? E essa propriedade, uma consequência imediata dessa propriedade, é que eu consigo trocar ali o m pelo n sem problema nenhum, sem prejuízo nenhum. Tá bom? Estamos tranquilos até aqui? Queria ver pelo menos a chacoalhadinha de cabeça aí da Isa, do David. Sim. Galera, Professor, também. Fala, David. rapidão, se não tivesse os parênteses, aí o n não só estaria elevado ao m, né? Aí Eu é sempre só o m confundo que isso. estaria elevado ao n, exatamente. É diferente, Tá, tá bom? beleza, beleza. Inclusive, Uhum. teve um exercício da semana passada que a gente fez, que era x elevado a x ao cubo, 3 elevado a x ao cubo, eu não lembro como é que era da Unicamp, que cobrava exatamente isso. Você lembra, David? Que era isso aqui, ó, 3 elevado Lembro a até x. que eu tinha perguntado no dia, lembro. Aí fica x ao cubo e esse x vezes 3. Então, eles mesmos, a Unicamp mesmo explorou aí essa diferença aí que muita gente confunde, tá bom? Aí depois, ó, se eu tiver os dois juntos, o A vezes B elevado a M, eu posso fazer tipo uma distributiva, não é distributiva, mas é tipo uma, né? E no expoente aqui, então fica A elevado a M, B elevado a N. Para divisão é a mesma coisa, né? Então eu posso distribuir no numerador e no denominador, sem problema nenhum. Aí tem aquela questãozinha da notação da raiz quadrada, né? A elevado a K, raiz de índice P, eu posso escrever isso como A elevado a K sobre P. O que está dentro fica por cima e o que está fora fica por baixo. Beleza? E por último, a gente tem o inverso, né? Então, se eu tiver alguma coisa elevada a menos n, eu posso trocar esse menos n por um mais n, inverter, pegar o oposto, né? Desde que eu troque aqui a ordem do numerador com o denominador, tá bom? E aí isso acaba incluindo, por exemplo, 3 elevado a menos n. Por quê? Porque 3 é a mesma coisa que 3 sobre 1. Que é aí vai ficar, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 3 elevado a n, né? Ó. Tá bom? Então aquela história de 3 elevado a menos n é a mesma coisa que 3 sobre 1 elevado a menos n, que é a mesma coisa que 1 sobre 3 elevado a n, que é a mesma coisa que 1 sobre 3 elevado a n. Olha lá o primeiro e o último, ó. Por isso que eu gosto de colocar só essa propriedade, porque ela serve para todo mundo, inclusive quando tem o 1 embaixo. Beleza? Tá claro aqui que não precisava ter colocado essa propriedade aqui, ó, que 3 elevado a menos n é 1 sobre 3 elevado a n, porque ela também ela tá dentro, é um caso particular aqui da propriedade que eu coloquei como 7. Então tá bom. O senhor David chacoalhou a cabeça. Qualquer dúvida, só perguntar, hein, pessoal? E para finalizar essa primeira partezinha aqui, a gente tinha lá os gráficos das funções exponenciais, que eu já lembrei bem por cima lá na nossa última aula, né? Que tinha as funções clássicas. Então, aqui também eu vou passar meio rápido, ó. Toda função do tipo b elevado a x, se o b é maior do que 1, ela é crescente. Se o b é menor do que 1, né? Tá entre 0 e 1, porque ele já tem que ser maior do que 0 e diferente de 1, ó. São condições aqui para que ela exista, para que ela seja contínua, para que não dê problemas, tá bom?
então a gente estuda só quando B é maior do que 0 e B é diferente de 1. Aí só pode estar, né, como é diferente de 0, maior do que 0 e diferente de 1, ó, 0 e 1. Só pode estar entre 0 e 1 ou maior do que 1, né? Entre 0 e 1 tem esse comportamento e maior do que 1 tem esse comportamento aqui. Lembrando que B é o valor da base, né? Então aqui eu tenho o gráfico da função B elevado a x. Beleza? Bom, o que é interessante aqui? Ela sempre passa lá pelo 1, né? Porque independente do valor do B, quando ele for elevado a 0, se ele for um B maior do que 0 e diferente de 1, B elevado a 0 é sempre 1, né? Então, o f de 0, quando o x é 0, o y é sempre 1. Beleza? Então, o ponto 0, 1 sempre fará parte desses gráficos. O que é interessante também? Ah, professor, eu vi uma função exponencial que passava mais para cima e tinha assíntota para cima. Por quê? Porque é esse gráfico sofrendo modificações, né? B elevado a x mais 3, por exemplo, 2 elevado a x mais 3. Porque aí é o gráfico de 2 elevado a x transladado 3 para cima. E aí é importante saber lá as alterações em gráficos da nossa última revisão, tá bom? Estamos tranquilos até aqui, pessoal, com esse conteúdo? Eu vou fazer um exercicinho agora. Qualquer coisa também, obrigado pelo joinha aí, Natália. Qualquer coisa também, vocês já anotem alguma dúvida aí e daqui a pouquinho a gente tira ela, tá bom? Então, obrigado, senhor Tomás. Ó, número 4 aqui. É um exercício da Unesp modificado. Por que é modificado? Porque eu tirei o gráfico, não tinha necessidade do desenho aqui, da imagem desse exercício, tá bom? Mas a ideia aqui é exatamente a mesma. Dadas as funções de R em reais não negativos, aqui não é positivo porque ainda inclui o zero, né? Se não incluísse o zero, aí seria não negativo, não nulo, aí sim seriam só os positivos. Uma discussão aqui que eu fiz algumas vezes. Se alguém tiver alguma dúvida, manda um alô aí também que a gente já resolve. E a G é a mesma coisa, ó, mesmo domínio, mesmo contradomínio. E aí ele fala o seguinte, ó, essa é a lei da F e essa é a lei de formação da G. Bom, quando que existe a interseção desses gráficos, né? Vai ser em qual quadrante? Bom, vamos lá. São quantos pontos, né? Infinitos ou um ponto só e estão ou está em qual quadrante esse ou esses pontos. Bom, quando eu quero saber quando duas funções se encontram, é só eu igualar o y delas, né? Então eu vou fazer f de x igual a g de x e eu vou descobrir a coordenada x. Eu vou descobrir o ponto, a coordenada da abscissa em que esse ponto de interseção está. E aí eu faço o seguinte, então, ó, 3 elevado a x, que é a f, mais 64, dividido por 5, igual a 81 elevado a x, dividido por 45. Gente, isso é uma equação exponencial. Por quê? Porque eu tenho uma igualdade e eu estou com incógnita no expoente. Toda vez que eu tinha uma equação exponencial, eu fiz um balãozinho verde aqui, ó, durante as aulas. O que a gente almejava quando tinha uma equação exponencial? A gente almejava ter uma comparação entre potências de mesma base. Quando eu tinha potências de mesma base, eu conseguia fazer a comparação dos expoentes e dizer que x era igual a 3. Tá bom? Então é isso que eu vou almejar aqui, potências de mesma base. Qual que é a base aqui, provavelmente, que eu vou encontrar aqui? Qual que é a base interessante aí pra gente? Alguém tem uma ideia? 3. 3. Por quê, Natália? Porque 81 dá para deixar 3 elevado a 4. Perfeito. Todo mundo que tem expoente x, que tem a incógnita, eu consigo deixar na base 3. Show de bola. Então, ó, o que a gente tem aqui, ó? Esse 45, eu vou passar lá para o outro lado, lá multiplicando. Aí vai ficar assim, ó, 45 vezes 3 elevado a x mais 64, dividido por 5, igual a 81 elevado a x. Esse 45 eu vou conseguir cortar com 5 e vai ficar 9, né? Ó. 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Então vai ficar 3 ao quadrado vezes 3 elevado a x mais 64, igual a 3 elevado a 4, no lugar do 81. Isso tudo aqui elevado a x, né?
Porque eu tinha o 81 elevado a x. Quem é meu 81? É o 3 elevado a 4. E aí, eu vou juntar aqui, ó, propriedade, né? Ó, quando tá multiplicando, eu consigo somar os expoentes. Então, vai ficar 3 elevado a 2 mais x mais 64 igual a 3 elevado a, quando tem um dentro e um fora, eu multiplico 4x. E aí já está em casa. Bases iguais, o que eu faço? Consigo comparar os expoentes. E aí vai ficar assim, então, ó, 2 mais x mais 64 igual a 4x. Então, esse x eu passo para lá, vai ficar 4x menos x, vai sobrar 3x. E eu vou pegar esse 2 e esse 64, vai ficar 66. Aí eu passo 3 dividindo, e, portanto, x, então, é x igual a 66 dividido por 3, que é 22. Tá bom? Tem um passinho ou outro aí que eu fiz um pouquinho mais rápido, mas acho que ficou claro, né? Qualquer probleminha aí também, só perguntar. Tá bom? Estamos tranquilos aqui? Resolvido aqui a nossa coordenada x desse ponto? Então tá jóia. Ó, aí depois que eu faço isso, o que me resta, né? Vou continuar aqui do lado. Deixa eu fazer uma divisóriazinha. Aí, para eu saber qual que é a coordenada, se eu souber a coordenada x, né? A única coisa que eu sei é que o x é positivo. Então pode estar no primeiro quadrante ou no quarto quadrante, né? Pode estar no primeiro ou no quarto. Agora eu preciso ver como é que é a coordenada y desses pontos. Eu sei que esses pontos, esses dois gráficos, eles se interceptam quando x é igual a 22. Então esse ponto está por aqui, ó. Agora, qual que é a coordenada y desse ponto, eu ainda não sei. Ele está sobre a reta x igual a 22. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha lá, então, qual que é a coordenada y agora. Basta eu fazer o f ou g de 22. Uai, por que de 22, Lucas? Porque a gente acabou de ver que a coordenada x desse ponto é 22. Então, basta colocar em qualquer uma dessas leis e aí tá tranquilo. Eu vou colocar na g porque eu achei ela mais tranquilinha. Tá bom? Ó, já é 81 sobre 45 direto. 81 elevado a 22 dividido por 45. E agora, como é que eu faço essa conta doida aqui, hein? Alguém tem alguma ideia? Como é que eu faço para descobrir em qual quadrante que tá? Tenta Não, transformar. não. Relaxa. Para que isso, David? Ó, o negócio aqui é o seguinte, é só você perceber que isso é maior do que zero. Acabou. 8 vezes 8 vezes 8, 81, né? Não é 8, é 81, pior ainda. 81 elevado a 22. 81 vezes 80, esquece, tá bom? O interessante aqui é você perceber que é positivo, então está no primeiro quadrante. Acabou. Beleza? O que importa é o sinal aqui, ó. X é igual a 22, mas o mais importante aqui é perceber que é maior do que zero. Então aqui é primeiro ou quarto quadrantes. Esse aqui também, ó, maior do que zero. Então está no segundo, primeiro ou segundo quadrantes, né? Quando o y é positivo. Então é óbvio que está no primeiro quadrante. E aí acabou. Exercício resolvido. Tá bom? Primeiro quadrante, aqui ó, um único ponto localizado no primeiro quadrante, alternativa D. Tudo bem, pessoal? Estamos tranquilos? Eu vou mudar o foco aqui, já vai ser a próxima aula, então façam as devidas perguntas aí, tá bom? Obrigado pro joinha aí do senhor Diego. Nosso David não poderoso está chacoalhante de cabeça hoje, a Isa também ajuda bastante aqui o professor, agradeço, tá bom? André, Henrique também, muito obrigado. Vamos lá, bora continuar aqui então. Depois tinha uma outra aula que falava de exponenciais. Agora continuava explorando um pouquinho mais de funções e falava das inequações exponenciais. Qual que é a grande novidade que tem aqui de conteúdo nesta aula, né? É que quando eu tenho uma base maior do que 1, b elevado a m maior do que b elevado a n, eu mantenho o sinal aqui da desigualdade. Isso significa que m é maior do que n. Tá bem? Quando eu tenho uma base que está entre 0 e 1, aí eu vou inverter. Se b elevado a m é maior do que b elevado a n, significa que m é menor do que n. Ó, eu inverti o sinal. Um era maior, o outro é menor. Bom, por que que isso acontece?
eu coloquei aqui o nosso desenho aqui da função, que já está lá na outra página, só como auxiliar aqui para esse raciocínio. Se b elevado a m, porque ó, esse é o gráfico de b elevado a x, né? Ó. Se eu pegar aqui ó, o m aqui eu tenho o meu b elevado a m, né? E aí eu tenho um b elevado a n que é menor. O que vai acontecer com o meu n e o meu m? Ó, se o b elevado a n é menor do que o m, b elevado a m, então o n também é menor do que o m, né? Ó, é o que está lá no gráfico. Por quê? Porque é uma função crescente. Quanto maior o y, maior o x. Então o b elevado a m é um y, né? Ó, quanto maior o y, maior o seu x, seu respectivo x. Já quando a base é maior do que 0 e menor do que 1, é o contrário, é uma função decrescente. Então, quanto maior o y, menor o x. Tá bom? Vamos lá, ó. B elevado a m está aqui. E o b elevado a n está aqui. O m é menor do que o n. Tá bom? Então, inverte aí. Por quê? Porque é uma função decrescente. Quanto maior o x, menor o y e vice-versa. Beleza? Bom, o que a gente precisa saber aqui e usar é basicamente isso. Sem segredo, sem muita crise. Tá bom? Aqui é muito intuitivo, né? Então, de repente, às vezes, só colocar um asterisco aqui nesse caso particular para você lembrar, para não cometer nenhuma gafe lá no exercício, tá bom? Vamos lá para o exercício 4, então. Ó. Esse exercício 4 da Unesp, também da Unesp, né? Aquele lá era da Unesp, esse também, ó. Seja A com A entre 0 e 1, um número real dado, resolva a inequação exponencial. Bom, vamos lá, né? Vamos começar pelo começo. Vamos copiar aqui A elevado a 2x mais 1 maior do que 1 sobre A elevado a x menos 3. Eu quero deixar aqui na mesma base. Quando eu tenho inequações exponenciais, eu vou ter o mesmo ideal das equações. Eu vou tentar comparar expoentes quando as bases são iguais. Então, ó, é mais ou menos a mesma ideia aqui, ó. A diferença é que isso daqui, essa ideia também vai ser usada para quem? Para as desigualdades. Tá bom? Lembrando que aqui a gente tem dois casos, né? Ó, tem esse caso aqui e temos o outro caso aqui, que é do negativo, né? Que é do entre 1. Deixa eu colocar aqui, ó. Essa base aqui, ó. Tem dois casos. Quando a base é maior do que 1, aí eu mantenho o sinal da desigualdade, ó. E quando a base é menor do que 1, por exemplo, meio elevado a x comparando com meio elevado a 3, aí eu vou inverter aqui o sinal. Então, ó, mantém aqui ou inverte, né, ó. Tá bom? Dependendo aí da base. Bom, vamos lá então, ó. A primeira coisa que eu vou fazer é tentar deixar na mesma base, antes de fazer qualquer comparação aí de expoentes, né? Então vai ficar assim, ó, a elevado a 2x mais 1 maior. Esse cara aqui eu posso trocar ele por a elevado a menos 1, né? Ó, isso tudo aqui, ó, é a mesma coisa que a elevado a menos 1, só que isso tudo está elevado a x menos 3. X menos 3. Aí eu tenho aqui, ó, a elevado a 2x mais 1 maior do que... Aí eu faço a distributiva, ó. Menos x, menos 3 é mais 3. A elevado a menos x mais 3. Por quê? Porque quando tem um dentro e um fora, o que eu faço? Eu multiplico, né? Então, o cara que está lá dentro, o expoente de dentro, eu vou multiplicar com o de fora. Vai ficar menos 1 vezes x, menos 1 vezes menos 3, que é menos x mais 3. E agora, pessoal, como é que eu faço essa comparação? 2x mais 1 e menos x mais 3. Tem que tomar muito cuidado. É o que eu falei para colocar asterisco. É muito tentador você chegar aqui e fazer isso aqui, ó. Muito tentador. Mas olha lá, o próprio exercício ele já dá essa carta para você, ó. Se A está entre 0 e 1, ele já está falando, ó, toma cuidado. Tem que prestar atenção nesse detalhe. Se A está entre 0 e 1, eu inverto, né? Então, vamos lá, ó. Como A está entre 0 e 1, eu vou inverter o sinal da desigualdade. O que era maior de y para x vai ficar menor, porque é decrescente a funçãozinha quando a base é A. E aí é simples, né? Ó, passo esse menos 3 para lá, vai ficar 2x mais 3
Hoje a Letícia não tá por aqui, né? Mas, ó, vocês perceberam aqui que é uma desigualdade que eu estou passando menos x para cá para fugir do menos 3x, para não ter que dividir pelo número negativo, que aí eu tenho que inverter? Então tá bom, show de bola. Qualquer dúvida, perguntem, tá bom? Então vai ficar assim, ó, 2x. Vou fazer um passo a passo aqui. Mais x menor do que 3 menos 1. Aí eu vou continuar aqui do lado. Vamos lá. 3x menor do que 2. X, então, é menor do que 2 sobre 3. Tá bom? Quero deixar mais bonitinho, né? Um número real. Então, vamos lá. Ó. Solução é o conjunto dos números reais. Qualquer x, né? Real. Desde que ele seja menor do que 2/3. Ele satisfaz ali a minha desigualdade para um A entre 0 e 1. Se o A fosse maior do que 1, aí ao invés de ser menor aqui, seria maior, 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 e aí seriam todos os valores de x maiores do que 2 sobre 3. Tá bom? Então tem que tomar cuidado. Será que eles zerariam uma questão dessa? Talvez, eu acho que não. Mas, pô, você pode ganhar o ponto integral, né? Eu estou pensando aqui num exercício de segunda fase. Se fosse de primeira, é óbvio que zeraria, né? Porque é uma questão alternativa, você teria errado lá a alternativa. Beleza? Estamos juntos? E teria Agora... alternativa errada para você marcar. Eu não entendi, Isa. Teria alternativa errada para você marcar. Exatamente. E teria a alternativa errada para você marcar. Exatamente. Tá bom? Fala lá, Henrique. Tudo jóia com você, cara? Tudo, e você? Bom dia. Tudo jóia. Pode perguntar. Eu já vou tirar a dúvida do Diego aqui também. Já vi aqui. A minha dúvida mesmo é que o do Diego, né? É verdade. Tá. Gente, isso daqui, ó, é o que eu tinha falado aqui, ó. É o comportamento de b elevado a x quando a base é maior do que 1. Quanto maior é o y, né? Ó, esse y grande tem um x grande. Esse y pequeno tem um x pequeno. Ó, quanto maior o y, maior o x. Quanto menor o y, menor o x. Tá bom? Quando eu tenho para a base entre 0 e 1, ela é uma função decrescente. Então é o contrário. Ó. Quanto maior o y, menor vai ficando o x. Ó, y grande, x pequeno. Espera aí que eu me atrapalhei. X pequeno. Y pequeno, o x é maior. Ó, tá vendo? O x está aumentando. O y diminui, o x aumenta. Aqui o y aumenta, o x aumenta. Tudo bem? Então, por conta disso, assim, eu preciso lembrar sempre desse detalhe? Não. É bom lembrar? Sim. Por quê? Porque aí você não tem só decorado, né? Você tem uma lógica ali na cabeça, você precisa pensar, você pensa nisso. Mas o que acontece aqui? Como aqui, para b maior do que 1, a função é crescente, quanto maior o y, maior o x. Então, ó, quando eu comparo os expoentes aqui, ó, eu mantenho o sinal da desigualdade. Quando eu pego aqui para uma base entre 0 e 1, como, por exemplo, se fosse 0,5 aqui, ó, 0,5. Se aqui fosse 2, por exemplo, é uma base maior do que 1. 0,5 é uma base entre 0 e 1. Então, se eu tiver 0,5 elevado a m maior do que 0,5 elevado a n, significa que o m é menor do que o n. Tá bom? Por quê? Porque a base está entre 0 e 1. Quanto maior o y, menor o x. É uma função decrescente. Tá bom? Eu queria saber aí do Diego, da Natália e do Henrique se tá ok aqui o que eu falei. Porque, ó, eu estou 2 minutos adiantado aí da minha programação, tá? Então a gente pode ter tempo para discutir aqui. São 2 minutos? São, mas não dá para menosprezar 2 minutos, né? Eu só não vi a resposta da Natália. Ah, não, eu vi da Natália e do Henrique, perdão, eu não tinha visto a do Diego. Beleza, perfeito. Então tá bom, gente. Qualquer coisa também, faça um asterisco aí mais pro finzinho da aula. Se vocês ficarem mais à vontade, também não estão agora à vontade, ficarem mais pro fim, a gente conversa melhor, tá bom? Vamos dar continuidade aqui, então. Ó, se alguém tiver alguma coisinha para falar de potências, funções, equações e inequações exponenciais, por favor, se manifeste, tá bom? Porque aí eu vou entrar em logs agora e aí já muda um pouquinho o foco. Lucas, sabe que a mente é demente, né? Aí eu estava olhando o primeiro exercício, lá onde era 81 sobre 45, eu não podia pôr 9 vezes
3 ao quadrado, e aí o expoente que já tinha, e embaixo 9 vezes 5 e já simplificar? 5 vezes 3 ao quadrado, você quis dizer? Aqui, ó, 5 vezes 3 ao quadrado? Não, aí 9 vezes 5. E em cima, 9 vezes 3 ao quadrado. Então, eu teria 2 9. Então, mas o problema é que o de cima aqui, ele vai ficar assim, né? Ó, eu vou escrever aqui do lado, ó. 9 vezes 3 ao quadrado elevado a x. E aqui embaixo, 5 vezes 9. Esse 9, ele não é um 9, ele é um 9 elevado a x, porque depois Tá. você vai distribuir esse x, né? É que eu não fiz por esse jeito, é que eu olhei, sabe quando você olha o exercício e fala, será que não dava por aqui? Entendi. Não dava, tá bom? Porque criar esse 9 ele não tá sozinho, ele é um 9 elevado a x. Então Sim. aí vai embananar, tá? Sim, O obrigada. que dava para você fazer, por exemplo, é perceber que esse daqui é 3 elevado a 4x, né? O de cima, como a gente percebeu, porque é 3 elevado a 4 elevado a x, aí multiplica, tá bom? E o de baixo, você perceber que ele é 5 vezes 3 ao quadrado. E aí Foi você o que eu botava fiz. esse 3 ao Ao quadrado, quadrado. Foi o que eu fiz. tá bom? Eu Aí sou ficaria 3 3 elevado a 4x menos 2. Tá bem? Sim, foi isso que eu fiz. Então tá bom, não teria problema nenhum. Quase sempre tem vários caminhos, né, gente? E é legal que vocês explorem mesmo, porque quanto mais caminhos você explora, mais propriedades você está usando, mais seguro você vai ficar aí dessas propriedades, tá bom? Então, show de bola. Alguma dúvida aí? Beleza, bora lá para os logs, então. Vamos lá. Primeira aulinha de logs aqui. Vamos lá para a definição do log, beleza? Temos o seguinte, ó. O log de uma coisa, essas setinhas aqui acompanharam o tempo todo, né? Ó. O log de qualquer coisa, né? O log de A na base B é igual a x quando B elevado a x é igual a A. Tá bom? É equivalente escrever um ou escrever o outro. Bom, acho que isso daí é relativamente tranquilo. O que a gente não pode esquecer é que estes dois caras aqui, tanto a base quanto o logaritmando, tem que ser maiores do que zero, tá bom? E outra coisa que é importante é que a base tem que ser diferente de 1. É isso. Bom, beleza. Essas condições de existência, tá em dia com elas? Bingo. Coloca um asterisco, porque a chance de esquecer existe. Não tá em dia com ela? Coloca 2 asteriscos, então. Fique em dia e não esqueça, tá bom? Duas coisas da escrita aqui que eu acho que vocês estão mais familiarizados já. Quando eu não tenho uma base, né? Significa que eu tenho uma base 10. É como se fosse, por exemplo, a raiz quadrada, né? Raiz quadrada eu não preciso colocar o 2 aqui, ó. O log é a mesma coisa. Quando não tiver a base do log, significa que essa base aqui é 10. Eu posso escrever assim ou assim. E o outro, que é famoso, é o ln, né? O logaritmo natural ou logaritmo neperiano, que é a mesma coisa que o log de base e. Tá bem? O que é relevante aqui para vocês? Por aquela questão, né? De quando a base é maior, quando ela é menor do que 1, é você perceber que o E é aproximadamente 2,7. Por quê? Só para você saber que ele é maior do que 1. Para você saber em qual dos dois comportamentos que ele se enquadra. Só. Tá bem? Você não precisa ter decorado esse número 2,7. Pode lembrar lá 2,2. Às vezes, você lembra errado. O que importa, geralmente, tá bom? Se souber o 2,7, melhor. Se não, o que realmente importa é você saber que ele é maior do que 1. Tá bem? Então, vamos lá para as propriedades aqui do log. Muito parecido, inclusive elas decorrem lá dos expoentes, tá bom? Ó, vocês se lembram lá que quando eu tinha, sei lá, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 5, é a mesma coisa que 2 elevado a 3 mais 5, que é 8? Ó, a soma e a multiplicação que estão juntos, né? Quando era uma divisão, aqui era menos, né? Então era a subtração e a divisão. Não é por acaso que isso aqui acontece para os logs, né? Ó, então, quando eu tenho logaritmando aqui produto de 2 fatores, eu posso pegar o log de cada um desses fatores, desde que eu mantenha a base aqui, ó. Analogamente, eu tenho esse caso aqui, quando eu tenho a divisão no logaritmando, eu faço o log de um menos o log do outro, tá bom? Então, ficar atento aqui, ó, do vezes mais dividido menos. Outra propriedade aí, ó, essas são bastante importantes, né? São as mais importantes, junto dessa daqui, ó, e a mudança de base. São as mais, com certeza.
Essa daqui, ó, quando eu tenho um N2 no logaritmando, vou até colocar um parênteses aqui, né? Quando eu tenho o N elevado a x, eu posso tombar esse x lá para frente, né? Ó, tombo esse x lá para frente. Ou se ele está lá na frente, eu posso jogar lá para cima. Já resolvemos exercícios que eram interessantes, que era interessante a gente fazer o caminho contrário nesses exercícios que a gente resolveu, tá bom? Agora, quando está aqui na base o expoente, né? Ó, quando o expoente está na base, eu posso tombar ele, só que eu tombo por baixo. Quando ele está em cima, eu tombo por cima. Quando ele está embaixo, eu tombo lá por baixo. Então, um vira numerador, eu multiplico, o outro vira denominador, eu divido por ele. Essa daqui é interessante também de saber, tá bom? Ó, mas não tão importante quanto a primeira, a segunda e a terceira. E esta quarta. Esta quarta aqui também é bastante importante. Ela tem até nome, né? Nome e sobrenome aqui, ó. Mudança de base. Propriedade da mudança de base, tá bom? Hoje, o David e a Isa, eles estavam um pouco compenetrados demais aqui no assunto. E eu, preocupado aqui com a minha internet, a gente começa a ver coisas que não tem, né? Então, o David, por exemplo, teve uma hora que ele tava assim, ó, paradão, assim, ó, prestando atenção. Aí eu olhei e falei, meu Deus, congelou a aula. Mas aí a Isa tava se mexendo. Aí agora a Isa tava congelada. Aí eu olhei pro David e tava o David se mexendo. Então, por favor, se for para ficar absorto aqui no conteúdo, só um de cada vez, tá bom? Senão vocês me confundem. Ó, então a gente tem a propriedade aqui de mudança de base. Quando eu tiver um log de A na base B, o que eu vou fazer? Eu posso transformar isso daqui em um log de A na base C, dividido por um log de B na base C. Lembrando que a ordem aqui importa, né? Ó, o logaritmando vai no log do numerador. E a base vai no log do denominador. Lembrando também, é necessário que os dois estejam na mesma base. Tá bem? Uma outra propriedade que entra naquela segunda classe de importantes, não é das mais importantes, é essa daqui, ó. Log de A na base B é igual a 1 sobre log de B na base A. Eu posso trocar o log, a base com o logaritmando, desde que eu coloque, eu tenho aqui o A na base B, eu posso colocar o B na base A desde que eu faça 1 sobre isso, tá bom? Isso daqui a gente tinha visto lá que é decorrência da propriedade de mudança de base. Se você pegar esse cara aqui, ó, 1 sobre log de B na base A, isso aqui é 1 sobre log de B dividido por log de A. Certo? Ó, acabei de aplicar aquela propriedade lá da mudança de base. Só que isso daqui é a mesma coisa que 1 sobre 1, né? Ó. E aí eu posso fazer assim, ó, 1 sobre 1 vezes o inverso, que é log de A na base, dividido por log de B. Só que isso daqui, ó, é log de A na base B, né? Eu posso transformar, como eles estão na mesma base, ó, eu vou fazer o caminho contrário. Tá vendo? Ó, estão na mesma base, eu consigo juntar o logaritmo de cima com o de baixo, fazendo o logaritmando do de cima ser logaritmando e o do de baixo ser base, tá? Então eu faço o caminho de volta. Eu faço o caminho de ida, aí eu chego numa igualdade e eu faço o caminho de volta. Beleza? Ah, professor, quero decorar. Decora. Eu acho que é bom ter decorado. Sai mais rápido, você precisa de velocidade. Mas se não tiver, você consegue sair de problemas assim, usando a propriedade da mudança de base sem problema nenhum. A última aqui que entra na segunda classe de importantes é essa, ó. B elevado a log de A na base B é a mesma coisa que A. Essa aí é aquela que dá uma bugada na cabeça, tá bom? Mas eu não vou refazer aqui o raciocínio. E ela é bastante útil. Vocês vão ver aí que, se eu não me engano, hoje eu selecionei até exercícios. É que eu meio que troquei os exercícios que eu selecionei, mas se eu não me engano tem exercício que vai usar ela. Bom, então eu tenho, quando eu tiver a base igual a base aqui, ó, o resultado disso tudo aqui é o próprio logaritmando ali do log que está no expoente, tá bom? E aí, para finalizar, tem essa aqui, ó. Essa daqui eu nem vou colocar laranjinha. Por quê? Log A elevado a log de C na base B é a mesma coisa aqui, ó. Eu posso trocar esses dois carinhas aqui, ó. É a mesma coisa que C elevado a log de A na base B. Quase nunca cai. Isso aqui tem de um vestibular militar que eu coloco lá na lista. É muito raro cair. Mas assim, levem a sério esses laranjinhas que eu coloquei aqui, tá bom? O que vocês têm que saber, o que é bom também vocês saberem, tá? Essa daqui, por exemplo, tem um exercício da FUVEST que a gente vai resolver agora que pedia. Então, assim, mas tá tracejado, mas também é bom. É que essas aqui são urgentes, tá bom? Os laranjas fortes. Os tracejados são importantes, sim. Não deixe de sabê-los, tá bem?
Bom, vamos fazer um exercício aqui, e aí qualquer coisa vocês já engatilhem uma pergunta, tanto lá da teoria quanto aqui da nossa resoluçãozinha, tá bom? Vamos lá, ó. Use as propriedades do log para simplificar a expressão. Beleza, vamos lá. Eu tenho essa propriedade, eu tenho essa expressãozinha aqui e eu vou simplificá-la. É interessante eu já fazer uma cópia aqui desse S da seguinte forma, ó, S é igual a 1 sobre 2 vezes 1 sobre log de 2016 na base 2. Eu já vou explicar o porquê que eu estou fazendo isso, tá? Motivado por quê? Primeira motivação, eu já resolvi o exercício, eu já sei a resposta. Segunda motivação é porque, se você reparar, todas as propriedades que a gente tinha aqui, a gente trabalhava sempre na mesma base. Tá vendo? Ó, mesma base, tá bem? Então, o que acontece aqui? Eu estou percebendo que eu tenho sempre bases diferentes. Eu vou ter que fazer alguma coisa para melhorar essa situação, né? Mas vamos com calma. 1 sobre 5 vezes 1 sobre log de 2016 na base 3. Log de 2016 na base 3. Mais 1 sobre 10. Vezes 1 sobre log de 2016 na base 7. Tá bom? Ó, exercício copiado ali, ó. Bom, o que me motiva a fazer essa separação, né? Como eu estou percebendo que eu vou ter que fazer uma mudança de base aqui, mudança de base é uma opção, tá bom? Mas qual outra propriedade aqui que eu troco a base também? Essa daqui, né? Ó, eu inverto o logaritmando com a base. E por que eu percebo que eu vou ter que usar? Veja, usar essa daqui é meio que usar essa daqui também. A gente viu que uma é decorrente da outra. Só que, se eu já tenho essa daqui prontinha na cabeça, eu vou usar ela. E qual que é a dica de que eu vou ter que usar ela? Olha lá. O logaritmando é 2016. Então, se eu inverter todas, se eu usar aquela propriedade, a base de cada um desses logs vai virar 2016. Tudo bem? Aí eu já deixei separadinho aqui, porque é mais fácil de enxergar a propriedade. Por isso que é conveniente separar aqui, ó, esse 1 sobre 2 vezes blá, 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 separar em 1 sobre 2 dividido por 1 vezes 1 dividido por aquilo, tá? Por quê? Para a gente aplicar a fórmula melhor. Olha lá, o que vai acontecer aqui, ó? Isso daqui, então, ó, o meu S é a mesma coisa que meio vezes log de 2 na base 2016. Mais 1 sobre 5 vezes log de 3 na base 2016. Mais 1 sobre 10 vezes log de 7 na base 2016. Tá bom? Ó, eu apliquei aquela propriedade em que eu posso trocar a base e o logaritmando, desde que, se está 1 sobre isso, eu jogue lá no numerador. E se está no numerador, eu jogo no denominador trocado. Tá bom? Veja, está no denominador. Então, eu vou jogar lá para cima. Eu vou jogar no numerador. Está dividindo, né? O resto da conta. Agora eu jogo lá em cima multiplicando. E agora, esses 2016, que não me serviam muito, porque o que importa para usar as propriedades é ter as bases iguais, agora eu consegui transformar todo mundo em base. E parece que o exercício está indo para um bom caminho. Tá bom? Gente, está claro esse primeiro raciocínio aqui? Alguém quer que eu destrinche um pouquinho mais? Qualquer coisa aí também anota que a gente já fala um pouquinho mais dele, tá bom? Mas obrigado aí pelos joinhas. Bom, o que eu tenho aqui, né? Como eu tenho uma soma de frações, eu preciso ter o quê? Ó, denominadores iguais, né? Então, eu já vou fazer uma outra transformação aqui, ó, ao mesmo tempo, tá bem? O 1 sobre 2, eu vou colocar ele como a mesma coisa que 5 sobre 10. E o 1 sobre 5 eu vou colocar como 2 sobre 10. Por quê? Porque todos aqui, ó, eu quero deixar todos iguais. O 10 é um múltiplo comum. Aqui eu tenho que multiplicar por 2 e aqui eu tenho que multiplicar por 5. Tudo que eu faço embaixo, eu faço em cima. Então, 1 sobre 2 é 5 sobre 10. 1 sobre 5 é a mesma coisa que 2 sobre 10, né? Ó, 2 vezes 1 e 2 vezes 5. E aqui eu tenho 1 sobre 10, tá bom? E aí foi essa transformaçãozinha que eu fiz. Por quê? Porque aí eu deixo todos os denominadores iguais.
E aí eu consigo colocar, olha lá que interessante. Eu vou colocar aqui, ó, eu vou jogar esse 5 lá para dentro, então vai ficar assim, ó, 1 sobre 10 vezes log na base 2016 de 2 elevado a 5, mais 1 sobre 10. Tô jogando, ó, eu tô jogando o 5 lá para cima, tô jogando 2 lá para cima e tô jogando 1 lá para cima, tá bom? O 1 lá para cima é meio inútil, né? Não faz tanta diferença. Ó, log de 3 ao quadrado na base 2016. E por último aqui, 1 sobre 10 vezes log. Esse 1 eu nem vou jogar lá para cima. Vou pôr aqui só para manter o padrão, tá bom? Na base 2016. Olha lá que interessante. Essa soma, então, ó, todo mundo tem esse fator aqui, ó, 1 sobre 10. Eu vou colocar, então, esse 1 sobre 10 lá em evidência. E aí vai sobrar o que lá dentro? Ó, log de 2 elevado a 5 na base 2016, mais log de 3 ao quadrado na base 2016, mais log de 7 elevado a 1 na base 2016. Tá bom? Tem alguma propriedade que eu consiga juntar todo mundo aqui? Uma das propriedades mais importantes, na verdade. Qual que é? Como é que eu junto essa galera? Multiplica. Quando eu estou somando, né, logs de mesma base, eu consigo multiplicar todos esses logaritmandos dentro de um mesmo logaritmo. Então, eu vou juntar lá, ó, log na base 2016, de 2 à quinta, vezes 3 ao quadrado, vezes 7 elevado a 1. Tá bom? Eu sei que tem muita gente que já cansou de resolver esse exercício, mas só que ainda assim ele vale a pena. Por quê? Especialmente numa aula de revisão. Porque estamos revisando aqui várias propriedades. Tá bom? Eu gosto desse exercício porque ele é excelente para revisão. Revisa várias propriedades numa tacada só. Tá? Essa continha aqui, não por acaso, é 2016, né? Quanto que é log de 2016 na base 2016? 1. Por que que é 1? Porque 2016 elevado a alguma coisa dá 2016, né? O que é essa coisa? É 1. Então, isso daqui é a mesma coisa que 1 sobre 10 vezes 1. Que é a mesma coisa que... Portanto, S é igual a 1 sobre 10, que é a alternativa E que a gente tinha aqui nesse exercício. Tá bom? Queridos, estamos tranquilos aqui? Tem alguma passagem que ficou estranha que vocês queiram destrinchar um pouquinho melhor? Tem alguma coisa lá dos conteúdos, alguma propriedade que vocês queiram que eu revise? Fala lá, senhor David. Professor, teve uma passagem que eu me perdi um pouquinho, quando você pegou o fator comum, sabe? Tipo, acho que é a terceira aí, sabe o terceiro S aí? Tá, Na olha lá. sequência. Tá todo mundo multiplicando, ó, 1 sobre 10 vezes alguma coisa. 1 sobre 10 vezes alguma coisa. 1 sobre 10 vezes alguma coisa. É um fator comum, certo? Coloquei ele lá em evidência. Quem que sobrou? Esse, mais esse, mais esse. É o que tá aqui no parênteses. É que na real eu me perdi um pouquinho. Por que que ficou tipo 2 à quinta, 3 ao quadrado? Ah, tá. Uma passagem antes, né? Eu confundi, perdão. Ó, esse 5 que estava aqui, eu joguei ele lá para cima. Tá bom? Justamente para ter esse fator comum, né? Ó, aqui era 5 sobre 10, 2 sobre 10 e 1 sobre 10. Para eu deixar 1 sobre 10 em todo mundo, eu fiz o quê? Joguei o 5 lá para cima e joguei o 2 lá para cima. Tá bom? O que foi feito? A setinha. O que está na setinha aí que foi feito. Tudo bem? Entendi, é a propriedade lá, verdade, justo. Exatamente, a propriedade. Geralmente a gente faz tombando, mas aqui ele queria que fizesse o contrário. Entendeu? Então Beleza, é bom beleza. ter fluidez aí na propriedade também, de um lado para o outro, do outro lado para um. Que às vezes vai ser cobrado de um jeito, às vezes vai ser cobrado do outro. Tá bom? Tamo juntos? Tamo juntos, valeu, professor. Obrigadão. Imagina. Ó, vamos lá para a próxima aula, então, que a gente fala de funções logarítmicas. Tá bom? Tomar uma aguinha aqui, que a minha voz já tá ficando cansada. Ó, me lembrem aí no fim da aula da gente combinar um plantãozinho, tá? Que aí a gente tira as dúvidas aí da revisão
na próxima semana, e se vocês quiserem na outra também, vai depender da demanda. Bom, vamos lá, ó. Funções logarítmicas. As funções logarítmicas, elas têm que cara, né? Ó, elas têm essa cara aqui, ó, log de x na base b. E aí, ó, o b lá do b elevado a x igual a y, né? Quando eu tinha a função exponencial, esse b aqui é o mesmo b daqui, né? No fim das contas. Só que de uma função inversa, enfim. Então, ele vai seguir as mesmas regras, né? Ó, b maior do que 0 e diferente de 1. E também por quê? Porque isso vem da definição do log, né? Ó, lá na definição do log eu tenho que a base tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. Então, numa função logarítmica, vai ter o mesmo comportamento, não tem como fugir disso. Outra coisa é que quem tiver aqui, ó, tem que ser maior do que 0. No caso, então, quando você pegar essa função clássica aqui logarítmica, o que você faz? Você restringe o domínio. O domínio, ó, são os reais positivos. Não negativos, não nulos, são os reais positivos. Tá bem? Vamos lá. Do mesmo jeito, como isso é uma herança lá do exponencial, por quê? Porque eu tenho assim, ó, y igual a b elevado a x. Então, isso daqui é a mesma coisa que log de y na base b igual a x, né? Ó. Essa função, a função logarítmica, ela vem lá de uma exponencial. Tudo bem? Então, nada mais justo que como o comportamento aqui dependia do b, aqui também vai depender do b, né? Ó, aqui também vai depender do b. Bom, vamos lá. Quando o b é maior do que 1, lembrando que o b ele já é maior do que 0 e diferente de 1. Então, só tem dois intervalos, né? Ó, entre 0 e 1, ou maior do que 1. Tá bom? Ele não pode ser 0 e ele tem que ser... ele tem que ser maior do que 0, mas ele não pode ser 1. Então, ele ou está entre 0 e 1, ou é maior do que 1. Igual o mesmo caso lá da exponencial. Para o b maior do que 1, comportamento crescente. Para o b menor do que 1, entre 0 e 1, na verdade, comportamento decrescente. Bom, acho que já dá para imaginar que isso vai acarretar alguma consequência lá nas equações, né? De que quando o b é maior do que 1, eu mantenho o sinal, quando o b é menor do que 1, eu inverto o sinal. Tá bem? Exatamente pelo mesmo motivo. Ai, professor, mas log é muito mais complicado. Só que o que você decora, o que você tem que ter de esqueminha na cabeça para o exponencial, para o log acaba se estendendo. Então fica consideravelmente mais tranquilo, tá bom? Bom, então vai ser isso. Todo log de 1, independente da base, né? Ó, todo log de 1 é igual a 0, né? b elevado a 0 é igual a 1. Log de 1, independente da base, é igual a 0. Então, quando o x é 1, o y é 0. Olha lá, ó, esse é um ponto que está em todas as funções logarítmicas. Ah, professor, mas eu vi uma função logarítmica que estava assim. E não passava no 1. Sim, porque aí era um log de x na base b mais 3, por exemplo. Tá bom? Sofreu alteração? Sofreu alteração. Eu estou falando aqui da função clássica, da função que vai ser base para as demais. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui, então. Vamos fazer um exercício. Depois, ó, me lembrem de voltar aqui, tá bom? O senhor David aí, que geralmente me lembra, eu esqueço, mas ele me lembra. Guarda isso daí, por favor, tá bom? Não me deixe esquecer isso. Vamos lá, ó, fazer um exercício aqui de funções, então. Na figura abaixo, estão representadas essas duas funções, a f e a g, né? Qual que é a f e qual que é a g? Essa é uma pergunta razoável a ser feita, né? Conforme desenvolve aqui o exercício, você percebe já. Mas, assim, pelo que a gente já sabe de função, qual que é a função exponencial e qual que é a logarítmica? A de 0 a A é a F. A de C a B é a G. Perfeito. Como que você percebeu isso, Isa? Primeiro porque a G é menor que 1. Tá no intervalo 0 e 1. Né? Uhum. E a exponencial, a F, ela tem esse menos 1. E não sei, também. Ó, ela tem que ser maior do que 1. Não dá para pequena ser a exponencial. Ó, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa, tá bom? A Natália foi pela assíntota, mas não tem o desenho da assíntota. Quem me garante que esse gráfico ele vai ficar com a assíntota aqui? E quem me garante que esse gráfico não vai ficar com a assíntota aqui, ó? Tá bom? Não está evidente aqui a assíntota. Primeiro ponto.
O ponto da Isa está maior do que 1. Só que esse gráfico de log, ele tem valores menores do que 1. É que para Não, lá esta função... Lá na função é log de x sobre 2. Ah, E aí, x sobre 2, ele vai ser menor que 1. x sobre 2 é menor do que 1? Por que, que ele é menor do que 1? Entendi onde você está falando. Tudo bem? Sim. Não necessariamente. Quando o x é 8, aqui vai ser log de 4 na base 2, que é igual a 2. Sim, Esse ponto aqui é o tem 8. Confusão. Então, ó, vamos com calma. Primeiro, qual que é uma função exponencial? A cara de uma função exponencial de base maior do que 1. É assim, ó. 2 elevado a x é assim. 2 elevado a x menos 1, a assíntota tá aqui, né? Ó. 2 elevado a x menos 1, a assíntota vem no menos 1. Esse ponto aqui que estava cruzando era no 1. Quando ele desce, ele cruza aqui o eixo y no 0, né? Tá bom? Então, esse aqui é o 2 elevado a x menos 1. Eu peguei o gráfico de 2 elevado a x e transladei 1 para baixo. Então, tá muito com cara de ser isso aqui, né? Ó, continuaria lá para baixo? Continuaria. Com a assíntota horizontal? Sim. Mas não tem nada disso explícito, tá? Log de x sobre 2 na base 2, o que eu tenho? Log na base 2 vai ser uma coisa assim, né? Ó, crescente, né? Porque a base é maior do que 1. Então, é uma coisa assim. Esse x sobre 2, a gente viu que ele vai esticar ou apertar, né? Lá nas alterações de gráfico. Mas é uma coisa com essa cara. Olha lá a carinha que tem aqui, ó. Essa é a função logarítmica, tá bom? Quando a gente colocar os valores aqui, vocês vão ver que tem mais uma maneira disso ficar evidente. Mas mesmo sem colocar os valores, já dava para perceber qual que era qual. Tá bem? Para eu saber a área deste quadrilátero aqui, ó, que está em questão aí no exercício, eu preciso saber as coordenadas de 0, A, B e C. Tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é descobrir a coordenada do ponto A. Ponto A. O ponto A, qual que é a coordenada dele? Ele vai ter coordenadas, olhando lá para F, né? 8, F de 8, né? Então, o meu ponto A, ele tem coordenadas 8, F de 8. Tudo bem? Ó, tá aqui sobre essa função, então ele tem coordenada 8, F de 8. Beleza, então vamos calcular o F de 8, né? Vamos lá calcular o F de 8. F de 8 é 2 elevado a 8 menos 1, que é a mesma coisa que 256 menos 1, que é igual a 255. Então, o meu ponto A é o ponto 8, 255. Resolvi aqui o ponto A, tá bom? Ponto B, vamos calcular o ponto B. O ponto B, ele é o ponto de coordenada 8, G de 8. Tá bom? E aí, vamos calcular então o G de 8. G de 8 é igual a log de 8 dividido por 2 na base 2. Isso aqui é log de 4 na base 2, que é 2, né? Tá bom? Ó, é igual a 2. Por que, Lucas, que é isso daí? Ó? Vamos fazer por partes aqui. Ó. Isso aqui é log de 4 na base 2. 2 elevado a quanto vai dar 4? 2 elevado a 2, né? Então, isso daqui é igual a 2. E aí, portanto, então, esse aqui é o ponto 8, 2. Tá bem? Ó? 8, G de 8. Como eu calculei o G de 8, eu vi que era 2. Então, é o ponto 8, 2. Ou seja, esse ponto aqui é o 8, 255. Esse ponto aqui é o 8, 2. Tá bem? Se eu tivesse confundido as funções, eu achava que essa daqui era F e essa era G. Quando eu jogasse a F de 8 e a G de 8, eu ia perceber qual que estava por cima e qual que estava por baixo aqui para x igual a 8. E aí eu ia perceber que tinha alguma inconsistência aí no meu raciocínio, que eu tinha errado, aí você repensaria e identificaria corretamente qual que é a F e qual que é a G. Tá bom? Só que eu quis explorar um pouquinho dessa ideia também no começo do exercício. Tá bem? Mas desenvolvendo ele, fazendo o F de 8, o G de 8, você resolvia também sem problema nenhum. Tá bom? Aí a gente tem a C, né? A C é quando eu quero saber qual que é o valor da G, né? Ó, o meu ponto C, ele é o ponto de coordenada y0. Então, ele é o... Deixa eu ver, peraí.
é alguma coisa, algum x, e o y quando o y é 0, né? Então é x e 0. Só que é um x e 0 que está sobre essa função, né? Eu quero descobrir agora qual que é o valor do x quando a g é igual a 0. Tudo bem? Ó, esse ponto aqui é o ponto em que g de x é igual a 0. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou fazer assim, ó. G de x igual a 0. G de x igual a 0. Implica que, como é que é a g? Log de x sobre 2 na base 2. Log de x sobre 2 na base 2 é igual a 0. Aí, ó, 2 elevado a 0 é 1, né? Então, x sobre 2 é igual a 1. Portanto, x é igual a 2 vezes 1, x é igual a 2. Resolvido aqui. O terceiro ponto também é 2, 0. Tá bom? Portanto, é o ponto 2, 0. Beleza. Então, aqui eu tenho aqui o meu ponto 2, 0. E aí, por fim, eu já consigo calcular aqui qual que é a área, né? Deixa eu trazer todo mundo aqui para a direita. E aí a gente calcula a áreazita aqui mais para a esquerda. Vamos lá. Para finalizar aqui o exercício, então, como eu já sei as coordenadas desses pontos, eu vou calcular a área. E eu posso pensar que a área do quadrilátero é a área desse triângulo grande. Deixa eu fazer ele aqui com as retinhas. Fica um pouquinho melhor desenhado. Menos a área do triângulo pequeno, né? É uma opção. É uma maneira de eu fazer esse exercício. Então, é a área do triângulo grande menos a área do triângulo pequeno. Aí, a área que eu quero calcular aí é igual à área azul, área do triângulo grande, menos a área do triângulo pequeno. Deixa eu fazer de verde, né? A área do triângulo pequeno. Beleza? Então, esta área que eu quero calcular, a área do triângulo grande, como é que, ó, a base é 8 e a altura é 255. 8 vezes 255 dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Menos a área do triângulo pequeno, ó. 6, né, ó, porque aqui é 2 e aqui é 8. Então, a distância entre um e o outro é 6. 6 vezes a altura desse triângulo é só 2, né, ó, que é o y do ponto B, dividido por 2. Então, olha lá, corto 2 com 2 aqui, né? Corto 8 com 2, aí fica 4. Isso aqui vai dar 1020. 1020 menos 6, que é a mesma coisa que 1014, que é a nossa alternativa C ali. Beleza? Queridos, estamos tranquilos aqui com mais essa resolução aqui das funções? Estamos de boas? Então tá bom. Eu percebi aqui, eu já falo com você, tá, Henrique? Eu percebi aqui que esse everyone aí é falando para todo mundo, né? E eu não sei por que raio, estava desligado no começo da aula, eu falei, eu não sei quem que é everyone. Eu achava que era alguém tinha trocado o nome aí para everyone. Só que ao invés de eu ler o sem poder, eu li o everyone. Tá devagar, professor, hein? Fala, Henrique, manda lá, cara. Então, professor, tipo, esses exercícios que pede para calcular a área do quadrilátero, do gráfico, só que, tipo, esse quadrilátero não tem um formato, sabe, certinho. Tipo, ainda parece que tem um espaço sobrando, que ele é meio curvo, assim. Aí, tipo, fico sempre na dúvida se eu... que eu faço para calcular, entendeu? Tipo... Tá. Na verdade, o Henrique, não tem como calcular isso aí que você está querendo calcular. Só que tem um problema. A sua interpretação não está correta. Não é isso que ele quer que calcule. Ele quer que calcule o quadrilátero OABC. Você concorda? O quadrilátero OABC, eu pego esses vértices do quadrilátero e ligo esses pontos. Então, o que ele quer que você calcule é isso aqui que eu estou ligando, ó. Tudo bem? É esta área aqui que ele quer que você calcule. Ah, entendi. Quadrilátero significa que tem 4 lados, que são segmentos de reta. Isso daqui que você tá querendo calcular, ó, isso não é um quadrilátero. Tá bom? Não aqui na nossa definição. Tudo bem?
Entendi, beleza. Então tá jóia. Imagina. Ó, então é isso, tá? Se fosse para calcular aquela área, provavelmente ele pediria uma aproximação daquele valor, tá bom? É lógico, ele teria que fazer um outro enunciado, ele pediria a aproximação daquele valor, ou ele pediria para você... Ou ele daria um outro jeito, uma fórmula, alguma coisa assim para você calcular, tá? Ó, voltando lá, para falar das funções, né? As funções logarítmicas e exponenciais, elas têm uma relação aí, né? Qual é a relação que elas têm? Elas são inversas. Ah, mas qualquer logarítmica é inversa da exponencial? Essas aqui, elas são inversas? Não. Mas a inversa de uma função exponencial, quando você calcular a inversa, vai ser uma logarítmica. A inversa de uma logarítmica vai ser uma exponencial, tá bom? Olha lá o gráfico delas, só lembrando, né, ó, o gráfico do b elevado a x e o gráfico de log de x elevado a b. Elas não são simétricas em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares? Não. É à toa que elas são? Não, porque a inversa de uma é a outra. Quando eu tenho uma base, isso aqui para base maior do que 1, quando eu tenho base entre 0 e 1, o que acontece? Eu também tenho, ó, olha lá a simetria, ó, pensa que isso aqui é um espelho, ó, o que está para um lado está para o outro, o que está para um lado está para o outro, tá bom? Então elas também são simétricas. Esse aqui é o comportamento da b elevado a x, né? Decrescente, e da log de x na base b, decrescente também. E aí quando você olha para as duas, são simétricas em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares, tá bom? Tem dois exercícios na tarefa, um que cobra direto essa parte do graficamente, tá bom? E tem uma outra que vai cobrar pela funçãozinha mesmo. Então você vai ter que isolar, coloca o y, isola o x, etc, etc, tá bom? Mas não é a norma aqui, não é isso que mais cai. Cai também, né? Mas geralmente vai cair isso aqui. Umas coisas mais com essa ideia aqui e com ideia de exercícios que vêm antes desses. Acho que esses são exercícios 3 e 4, ou 4 e 5, acho que 4 e 5. Os que vêm antes caem um pouquinho mais. Mas está lá na tarefa, tá bom? Aí vocês aproveitam para reforçar essa ideia aqui de que elas são inversas, uma inversa da outra. E para finalizar nossa aulinha aqui, eu vou falar das inequações, fazer um exercicinho, e aí eu abro para as dúvidas, tá bom? Vamos lá, ó. Equações e inequações logarítmicas. Aqui, pessoal, eu não sei se vocês se lembram, mas quando eu tinha feito aquele balãozinho para equações e inequações logarítmicas, o das equações, como é que era? Eu tinha assim, ó, a primeira coisa que tinha que fazer, condição de existência. E aí a segunda coisa que tinha que fazer era log de, por exemplo, x é igual a log... Deixa eu só trazer um pouquinho mais para o lado, que senão não vai caber. É igual a log... Opa! É igual a log de 3, por exemplo. Tá bom? Aí, como eu tenho mesmo as bases aqui, ó, aí eu posso comparar os logaritmandos, né? Ó, x é igual a 3, tá bom? Mas qual que é o diferencial aqui, ó? Tem a condição de existência, tá bem? E se aqui for maior, né? Ao invés de ser igual, for maior? Aí, dependendo da base, eu mantenho a desigualdade. Dependendo da base, eu inverto a desigualdade. Eu vou colocar aqui o balãozinho só para equação, tá bom? Por quê? Porque eu estou colocando só para equação. Porque o meu propósito, ao colocar esse balãozinho aqui, é que você dê atenção para isso. Qual que é a diferença entre a equação logarítmica e a exponencial? A exponencial, você não tinha condições de existência. Você só ia lá e fazia equação ou inequação, né? Claro que tem que tomar aquele cuidado de quando inverte, quando não inverte. O log, você tem que continuar tendo que tomar cuidado quando inverte ou quando não inverte na inequação, tá bom? Mas eu vou colocar aqui só o balãozinho da equação, por quê? Porque tanto para a equação quanto para a inequação, ó, não esquecer das condições de existência, tá bom? Grifem isso, dê ênfase, tá? Tem que fazer a condição de existência primeiro. Qual que é a condição de existência do log? Vocês se lembram? Foi o que eu falei agora há pouco. São essas condições aqui, ó. Tá bom? Logaritmando maior do que 0, base maior do que 0 e base diferente de 1. Isso tem que ser satisfeito. Antes de você resolver qualquer equação ou inequação logarítmica, você resolve isso primeiro. Você vê quem que pode jogar esse jogo aí. Tá bom? Quem que pode ser solução para essas coisas. E aí, ó,
muito parecido com o que a gente tinha visto. Função crescente, o log de x na base b é crescente, né? Ó, quando b é maior do que 1. E decrescente quando b está entre 0 e 1. Então, eu vou manter a desigualdade para bases maiores do que 1 e vou inverter a desigualdade para bases entre 0 e 1. Por quê? Porque este y aqui, ó, é log de x na base b. Então, se eu pegar aqui, ó, o log de m na base b e o log de m na base b, log de m e log de n, né, ó, na base b, o n é menor, o do n é menor do que o do m, né, ó, como está aqui. Então, o que vai acontecer? Ó, o m está aqui, ele é maior do que o n que está aqui. Perfeito. Aqui é a mesma coisa, só que quando eu tenho, quanto maior o log, ó, menor é o valor do x. E quanto menor o log, maior é o valor do x. Então, eu inverto o sinal. Tá bom? O log de m ele está por cima do log de n, mas o n está na frente do m. O log de m está por cima do log de n, mas o n está na frente do m. Tá bom? Por quê? Porque é uma função decrescente quando a base está entre 0 e 1. Deixa eu só ligar o computador aqui. E aí é essencialmente isso que a gente precisa saber. Só que quando for resolver uma inequação logarítmica, o que tem que fazer? Assim como para equação logarítmica, a primeira coisa é igualar os... Igualar não. A primeira coisa é fazer a condição de existência. Tá bom? Que está aqui, ó. Vou manter ela aqui sublinhada. Então, vamos fazer um exercicinho aqui e aí a gente finaliza a nossa aula. Bora lá. Ele fala assim, ó, relativamente às afirmações a seguir, assinale. Então, vamos começar a resolver cada uma dessas inequações, tá bom? A primeira inequação, ó, ela diz o seguinte, log de 3 na base 2 é maior do que log de 1 sobre 9 na base 1 sobre 4, tá bom? Vamos partir do pressuposto de que isso é verdade. Aí a gente vai transformando uma para ficar mais com cara da outra, de uma maneira que a gente consiga aqui fazer uma verdadeira comparação. Como é que a gente consegue comparar um log com o outro? Precisamos de mesma base, tá bom? Alguém tem alguma ideia do como que a gente vai fazer essas duas bases aqui conversarem? No 1 sobre 4, coloca 2 elevado a menos 2, e no 1 sobre 9, 3 elevado a menos 2. Perfeito, excelente ideia. 1 sobre 4 é a mesma coisa que 2 elevado a menos 2. E 1 sobre 9 é a mesma coisa que 3 elevado a menos 2. Tá bom? Vamos esclarecer aqui o que está acontecendo, né? Ó, 2 elevado a menos 2. E 1 sobre 9 é 3 elevado a menos 2. Tá bom? Qual que é a historinha lá do tombo? Quem cai por onde? Propriedade de log. Esse cara que está aqui em cima, ele cai lá na frente, né? Então vai ficar assim, ó, menos 2. E esse cara que está aqui por baixo, ele cai lá na frente também. Só que o que está em cima cai por cima e o que está embaixo cai por baixo. Tá bom? Ó, joguei lá para frente. O de cima por cima, o de baixo por baixo. Bom, aí sobra quem aqui, ó? Log de 3 na base 2. Ó, menos 2 dividido por menos 2, eu posso cortar, né? Não serve para nada. Então, ele está me afirmando lá, se ele afirma que o cara que está lá em cima é verdadeiro, isso significa que log de 3 na base 2 é maior do que log de 3 na base 2. Isso é verdade? Não. Então, a afirmação que ele faz lá é falsa, incorreta, né? Essa é uma afirmação incorreta, de que este carinha aqui, ó, ele é maior do que este carinha aqui. É mentira. A gente acabou de ver aqui pelas propriedades de log que eles são iguais. Então, a 1 está incorreta. Incorreto. Ok. Vamos lá fazer o item 2, então. No item 2, o que nós temos? 2 elevado a log de 15 na base 4 é igual a raiz de 15. E aqui, ó, eu vou fazer por esse outro caminho aqui. Eu não vou colocar que eles são iguais. Posso colocar também, né? Não tem problema. Quer ver? Vocês vão ver. O que eu posso fazer aqui? Aqui é 4, né? O que eu posso fazer aqui
para arrumar essa história toda aqui? Alguém tem alguma ideia? Tem alguma propriedade que tem alguma coisa elevada a outra? Algum log que tem o log no expoente? Alguém se lembra dessa propriedade? Qual propriedade que é essa? Eu posso falar que tudo isso é igual a 15? Não. Por que você falaria que é igual a 15? Ah, não, tem que ser igual a base, né? Isso, teria que ter um 2 aqui, tudo bem? Então, a Natália, Tá. ela não tirou de letra assim, não resolveu esse exercício na lata, mas ela já está desconfiando que tem que ser feito. Então, eu tenho que tornar esse 4 um 2. E a Natália, no exercício anterior mesmo, no item anterior aqui, na parte 1, ela já me disse como é que faz isso. Então, vou seguir aqui. Mesmo sem a Natália falar, já está falado. Ó, esse cara aqui é 2 ao quadrado. E aqui é 15. Tá bom? Ele está afirmando isso, né? Ó. Esse cara que está aqui por baixo, ele vai cair lá pela frente, né? Então vai ficar assim, ó, 1 sobre 2 log de 15 na base 2. Tudo bem? Ó, passo a passo aqui, ó. O 4 virou 2 elevado a 2. E aquele 2zinho que estava aqui em cima, ó. Deixa eu melhorar aqui, porque senão vai ficar ruim. Esse 2 aqui, ele caiu lá para frente. Tá bom? Igual a raiz de 15, né? Ele ainda está afirmando isso. A gente ainda está partindo desse pressuposto de que é verdadeiro. Natália, para a propriedade, eu preciso que esse cara aqui seja assim, né? 2 elevado a log de 2 de alguma coisa na base 2, não é? Então, como é que eu vou fazer com que isso daqui seja o meu ideal? Alguém tem alguma ideia? Pode ser a Natália, pode ser qualquer outra pessoa. Ó, a minha propriedade, ela diz o seguinte, ela diz assim, né? Ó, só para esclarecer aqui, ó. A elevado a log de B na base A. Tá bom? Na propriedade não pode ter nada aqui na frente. Tudo bem? Ó, isso daqui é igual a B. Beleza? Mas, assim, tem esse meio aqui me atrapalhando, né? Então, eu não posso passar esse meio como expoente do 15 do log? Exatamente, essa é a ideia, tá bom? Então agora a gente vai passar esse meio que tá para cá, ó, eu vou jogar ele lá para cima. E aí como é que vai ficar assim, ó, 15 elevado a meio. Tudo bem? É igual a raiz de 15, né? E aí, agora sim eu posso aplicar essa propriedade, ó, 2 e 2 e o B. O B é isso tudo. Então agora eu posso colocar isso, esse cara aqui, ó, usando a propriedade, eu posso dizer que ele é a mesma coisa que 2, ele é a mesma coisa que 15 elevado a meio, né? E 15 elevado a meio é a mesma coisa que raiz de 15? Sim, né? Sim. Então tá correto essa daí. Tá bem? Ó, vou apagar a propriedade aqui, tá bom? Mas é essa propriedade que a gente usou. Uma das últimas lá que eu falei que era importante, tá bom? Então a gente finaliza aqui esse segundo aqui dizendo que ele é correto. E para finalizar de vez, né? Vamos dar uma olhadinha ali no terceiro item. O terceiro item, ele diz o seguinte. Ele diz que log de 9 na base 1 sobre 3, log de 9 na base 1 sobre 3 é menor do que log de 5 na base 1 sobre 3. E aí eu pergunto para vocês, está correta essa afirmação dele? Não. Por que não, David? Ah, já que, tipo, a base é o mesmo, então pode usar os logaritmandos, aí fica 9 menor que 5. Perfeito. Se isso for verdade, então isso significa que 9 é maior do que 5, porque a base está entre 0 e 1. Se a base está entre 0 e 1, o que eu faço com o sinal da desigualdade? Inverto, tá bom? Então, sim, está correto o que ele está falando. Tá bem? Você concorda comigo? Eu esqueci de considerar isso, mas concordo. Tá. Porque assim, às vezes quando a gente esquece de considerar, a gente só esquece de considerar. Às vezes a gente esquece porque aquilo não faz sentido, que você não concorda muito ao que o professor falou, acho que nem vou usar isso. Mas você concorda com isso? Se ficou claro para você o porquê disso? Faz sentido? Professor, Oi? eu acho melhor você repetir, por favor, Tá. o do porquê.
eu já repito lá o raciocínio, tá bom? Gente, ó, é o seguinte, deixa eu só finalizar aqui, como tá dando 10 horas, eu quero liberar quem tem para liberar, tá? Chegamos aqui na nossa última aula, queria agradecer vocês aí pelo ano, tá bom? Vamos marcar um plantãozinho, eu só queria que vocês resolvessem lá, ó, semana que vem eu tô tranquilo qualquer horário, praticamente. Marquem um horário lá com o Rubão, tá bem? E me falem, e tá tranquilo. Então, me mandem um WhatsApp, junta aí umas 3, 4, 5 pessoas, me fala, ó, o João falou, ó, eu, o Rafael, o Pedro e o Denis, que ninguém, acho que aqui tem esses nomes, né? A gente quer um plantãozinho pra gente segunda o dia inteiro ou terça o dia inteiro pra gente é bom. Tranquilo, aí eu ajeito lá com o bom. Ou se vocês... Eu acho melhor assim, tá bom? Então, juntem um grupo aí, falem que tá tranquilo, a gente marca pra semana que vem, tá bom? As mensagens que eu tinha para passar aqui, eu já passei. Tinha até alguns exercícios extras aqui se sobrasse tempo, mas era isso daí, tá bom? Já mando a folhinha lá para vocês, como de costume. E é isso, queria agradecer vocês pelo ano. Vamos fazer uns plantõezinhos aí, tirar dúvidas, quem quiser, estou à disposição. Agora eu já estou bem mais tranquilo, semana que vem estarei de férias. E aí a gente dá um up aí nos estudos, tá bom? Então é isso, se cuidem aí. Para quem eu não for ver mais, boas provas. E para quem for para o plantão, a gente se vê aí antes das festas. Então, depois eu desejo boas festas. Mas para quem já vai indo, boas festas também. E boa sorte lá nas provinhas, tá bom? Se cuidem. Lucas, você gostaria que enviasse os exercícios do plantão antes? Eu não entendi, Isa. Você gostaria que a gente enviasse os exercícios que a gente tem dúvida antes do plantão? Não, é irrelevante, porque absolutamente todos aqui que eu faço, pelo menos, eles já estão resolvidos, né? Então, eu já tive que quebrar a cabeça. E mesmo que eu quebre a cabeça, para mim não tem problema nenhum não conseguir resolver um exercício, meu. Eu acho que às vezes até motivador para vocês verem que alguns exercícios são exagerados e até o professor apanha para resolver. Não, é só para facilitar para você. Não, tranquilo, Isa. A gente se vira nos 30. São muitos anos de plantão, é muita tranquilidade nesse sentido. Tá bom. Muito obrigada. Mas obrigado pela pergunta. Ô, Henrique, eu só vou tirar a dúvida aqui do David, tá bom? E aí eu já vejo com você direitinho, tá bom? Qual que é a sua dúvida? Ô, David, é o seguinte, ó. É o mesmo raciocínio lá do exponencial, tá bom? Se tem alguma coisa estranha aqui, provavelmente tem lá também. Me fala que a gente já para essa aresta, tá? Ó, como é uma função crescente, quando eu tenho log de m maior do que o log de n, nessa base, ó, o log de m é maior do que o log de n. Então, ele está por cima, tá bom? O que acontece com o m? O m está por cima do n também, tá vendo, ó? Log de m está por cima do log de n. Então, o m está por cima do n. Quando eu tenho isso aqui, é o contrário. Se o log de m está por cima do log de n, eu nem estou colocando a base, tá? Aí você já está implícito. Aí, aqui o m está por baixo do n, tá vendo, ó? O que está por cima aqui está por baixo aqui. No eixo y, o que está por cima, no eixo x, ele está por baixo. E isso no comportamento para a base entre 0 e 1. Tá bom? Faz sentido isso, senhor David? Faz. É bem semelhante mesmo a exponencial. Faz sentido. É o mesmo raciocínio, na verdade. Sim, porque sim. o que importa é ela ser função crescente ou decrescente. Tá bom? E aí, o que acontece? Ah, professor, mas esse gráfico aí você tirou de onde? Nas aulas, a gente tinha feito exemplo para log na base 2 e para log na base meio. Volta aí no caderno que você vai ver. A gente plotou alguns pontos e viu que ia fazendo esse desenho, tá bom? A gente plotou para a base meio e viu que ia fazendo esse desenho. Beleza? E a gente estendeu, né, esse raciocínio. Falou, ó, é válido para qualquer base, vai acontecer isso, tá bom? Estamos tranquilos, senhor David? Sim, valeu, professor. Obrigadão. Então tá, qualquer dúvida aí já engatilha. Eu vou falar aqui com o Henrique para a gente dar uma oscilada aqui, tá bom? Fala lá, senhor Henrique. Oi, Lucas. Então, minha dúvida é, tipo, eu mandei no chat, eu posso trocar os expoentes entre a base do logaritmo e o logaritmando só invertendo? Porque, basicamente, você fez isso no outro, né? Trocar os expoentes entre a base e o logaritmando.
Você pode, mas você tem que tomar cuidado, porque não é só trocar. Tá bom? Assim, mas inverter, né? Você inverte. Eu preciso parar para pensar aqui, mas, por exemplo, se você pega uma coisa que está assim, né, ó, log de 3 ao quadrado na base 5, né? Esse 2 ele vai cair para cá como 2, e aí ele vai vir para cá como 2 é a mesma coisa que 1 sobre meio, né? Ó. Tá bom? É mais fácil fazer o caminho contrário, eu vou fazer daqui para lá. 5 ao quadrado, esse 2 ele vai subir para lá como 1 sobre 2, né? Então você pega o inverso mesmo, exatamente isso. Tá bem? Ah, mas é menos 2, então é menos meio, né? Tem que tomar... Mas aqui, o Henrique, eu acho que é legal você fazer esse jogo. Por quê? Porque se você ficar decorando o inverso, às vezes você joga o inverso e o oposto. Então tá um quadrado aqui, né? Aí você, eu decorei. Só que quando você decora, você confunde. Aí você vai jogar lá, você vai jogar um menos meio. Errou. Tá bom? Por quê? Porque o 2 vai para lá como meio e o meio sobe como meio positivo, né? Ele não sobe como menos meio. Então, se você ficar muito nesse negócio de decorar, eu acho um pouco mais nebuloso. Eu acho, particularmente, né, acho mais interessante você pegar essa ideia aqui, ó. O que está aqui vai por baixo, o que está por cima escorrega por cima. Tá bom? Beleza. Valeu. Você concorda com o meu ponto? Se você quiser discutir ele também, estou aberto a isso. É que eu concordo, assim, também que é importante entender. É que tem tanta coisa para, tipo, né, decorar tal, que às vezes é pesado, tipo, né, decorar todo o raciocínio. Então, o que tiver facilitando também eu não descarto, sabe? Entendi. Bom, como for melhor para você, tá bom? É que eu acho que decorar o raciocínio, assim, você não precisa decorar, você precisa saber que dá para fazer. Aí na hora você pensa, entendeu? Por isso que eu prefiro meio que saber o raciocínio. Mas se você acha que esse atalho aí é bom, manda lenha. Beleza? Beleza, valeu, Lucas. Obrigadão. Imagina. E aí, Ô, gente? Lucas, Fala, Natália. eu tenho uma dúvida, mas eu não sei se eu lembro. Você pode voltar lá no primeiro exercício? Vamos voltar lá no primeiro exercício. Era esse aqui, né? Isso. Tá. Então, eu fiquei meio confusa nele, porque, por exemplo, quando eu vou analisar a base, eu posso só dividir o 3 pelo 5, e aí eu vou ver que é menor que 0. E eu posso só dividir o 81 por 45 e ver que é maior que 1. Peraí. Você tá falando aqui no comecinho do exercício, é isso? Isso, nas funções que ele deu, porque eu tentei imaginar o gráfico na minha cabeça para tentar perceber onde que ia cortar. E se uma, teoricamente, é ao contrário da outra, por causa da base, não sei, na minha cabeça não tem como cortar, entendeu? No 22. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o gráfico desse carinha aqui, tá bom? Ó, 3 elevado a x mais 64 dividido por 5. Natália, você concorda que 3 elevado a x é uma coisa assim? Sim. O mais 64 vai deslocar o gráfico para onde? Para a esquerda. Para a esquerda, perfeito. Já ganhei meu dia aqui. 3 elevado a x mais 64. Dividido por 5 vai... Você concorda? Achatar aqui a curva, né? Tá. Então vai ficar uma coisa mais caidinha aqui. 3 elevado a x mais 64 dividido por 5. Esse gráfico aqui, ó, 81 elevado a x, você concorda que vai ser uma coisa assim também, ó? Tudo bem? Dividido por 45 vai ficar mais achatadinho, né? Então esses dois gráficos, eles são mais ou menos assim. A questão aqui é a seguinte. Esse gráfico, esses dois gráficos, eles vão se cruzar lá para trás ou eles vão se cruzar lá para frente? Lá para trás. Não, é lá para frente, porque é no primeiro quadrante que eles se cruzam, tá bom? Usando o seu raciocínio, veja, poderia ficar entre dois. Só que veja que 81 elevado a qualquer coisa vai crescer mais rápido do que 3 elevado a qualquer coisa, você concorda? Então é mais lá na frente que ele cresce. E é lá na frente que ele cruza, né? Ó. Tá bem? Justo. Eu estava tentando pensar na base, mas faz sentido. A questão aqui, ó, esse cara aqui, ó, vai ficar 1 dividido por 45, é aqui que ele cruza, né? Ó, 1 dividido por 45, e esse aqui é 1 dividido por 5, né?
Não, no zero ele vai cruzar lá no alto, na verdade. Não, é 3 elevado a 4 sobre 65. Esse cara aqui ele vai cruzar bem mais lá para cima, né? Tá mal desenhado aqui. Ah, tá. Então Eu não você posso já só percebe... pegar o 3 e dividir por 5. Então, não, porque é quando x é zero, né? É o y, é o f de zero, né? Tudo bem? Tá, justo. E aí, o que vai acontecer? Você já percebeu que aqui, para x igual a zero, a azul tá por cima da vermelha. Mas a questão é, a vermelha que cresce mais rápido lá para frente ou ela que cresce mais devagar aqui para trás, né? Então, essa é a dúvida. Aí, aqui eu não parei para pensar no raciocínio aqui de trás. Eu parei para pensar só no raciocínio aqui da frente. 81 elevado a x cresce mais rápido do que 3 elevado a alguma coisa, né? Então, provavelmente vai cruzar aqui. Se a gente pensar aqui para trás, provavelmente vai perceber que não cruza aqui atrás, tá bom? Mas eu não gosto muito desse raciocínio. Você percebe que ele é muito acochambrado, acochambrado? Igualar, assim, não é que tem algum problema em resolver assim. Percebeu lá na hora, já manda bala, entendeu? Já ganha tempo. Só que é um exercício que você tá vendo tanto de decorebinha, de detalhezinho, que às vezes você nem segurança tanta tem, que você precisa usar aqui nessa resolução. Agora, se você pega uma coisa assim, ó, é uma simples equação exponencial. E aí já era, tá? Tá. Mas a gente falou tanto aqui, Natália, eu falei tanto que eu me perdi. Eu não sei se eu respondi a sua dúvida. Respondeu. Eu tava confusa nessa... Para analisar a base, entendeu? Eu tava tentando perceber como que ficaria o gráfico e na minha cabeça ficou ao contrário. Tá. Mas já não fez daria sentido para cruzar. o porquê que é o contrário tá? Tá. Então, beleza. Então, eu me confundi. Obrigada, Lucas. Imagina. E aí, jovem? Senhor David, Isa? Tudo tranquilo. Professor, Fala, senhor David. Volta no último exercício, por favor. Deixa eu voltar lá, peraí. Daquela parte que do 9 maior que 5, sabe? Se, tipo, por exemplo, eu alterasse a base, deixasse 3 elevado a menos 1, aí eu precisaria... Como que ficaria? 3 elevado a menos 1 é quanto? É 1/3, não é? 3 elevado a menos 1 é maior do que 1 ou é menor do que 1? Tá. Continua Mudava sendo. alguma coisa? É que eu pensei em, tipo, levar esse menos 1, sabe, tipo, pra frente. Eu entendi o que você quis fazer. Deixar a base Mas 3. é que eu precisava também tocar nesse ponto. Muda alguma coisa? Não muda, tá? né? Não fuja disso. Vai ter exercício que a base vai estar menor do que 1. Esse não é o que dá, assim, dá para fugir. E se você fugir, você vai fugir com consciência, você concorda? Então é muito trabalho, cara. Deixa quieto, tá? Mas você pode fazer isso aqui sim, ó. Log de 9 aqui é 3 elevado a menos 1, né? Esse, e aí eu já vou comparar aqui, ó, menor do que log de 5 na 3 a menos 1. Esse menos 1 eu vou jogar lá para frente, vai ficar 1 dividido por menos 1, e aí esse menos 1 ele vai acabar subindo lá. Ó. Tudo bem? Porque vai ficar 1 dividido por menos 1, que é menos 1, e aí eu jogo menos 1 lá para cima. E aí eu jogo menos 1 lá para cima. Quando ele afirma isso, ó, eu posso trocar esse menos 1 que estava aqui embaixo por um menos 1 lá em cima. Tudo bem? Tá claro isso ou foi muito, pulei muito degrau? Não, entendi. E aí sim, agora a base é maior do que 1, então ele está afirmando que 9 elevado a menos 1 é menor do que 5 elevado a menos 1. Isso é correto? É, porque 1 sobre 9 é menor do que 1 sobre 5, né? Dividir um chocolate para 9 pessoas vai dar um pedaço menor do que se eu dividir para 5. Tá bem? Justo. Então tá jóia. Tentei escapar dessa base menor, mas dá Não na vale mesma. muito a pena, né? Sim. É assim, Mais é legal trabalho. pra assim, você chegar lá e falar, será que é isso mesmo? Aí você confirma, é bom, né? Sempre ter uma cartinha a mais na manga. Mas não vale muito a pena. Acho que vale esse conteúdo de inequação, é só decorar duas coisas. Dependendo, ó, a inequação é isso, ó. Só decorar isso. Se a base é maior do que 1, mantém. Se ela é menor do que 1, inverte aí a desigualdade. Tá bom? Claro, lembrando que tem que ser maior do que 0 e diferente de 1, etc. Mas aí já entra na própria definição do log, né? Não tem tanta necessidade de... Tá bom? Beleza, valeu, professor. Queridos, seguinte, ó, eu preciso fechar aqui,
tá bom? Qualquer coisa também, vocês podem me mandar mensagem lá no Whats. Agora eu estou mais tranquilo, consigo responder com tranquilidade. Ainda tenho coisas para fazer, mas agora rola, tá? E mandem um alô lá pra gente marcar aquele plantãozinho, beleza? Beleza. Tem que ser no Natal, hein, professor? Não, um pouco antes, foi pelo amor de Deus. Mas a gente se acerta aí nesse horáriozinho. E vamos marcar uma Among sim, com certeza. Agora que eu tô tranquilo, então, ixi. Ô, vocês já jogaram Gartic Fone? Como? Já a gente jogou com o Gabriel. Gartic Fone? Meu, Gartic Fone é muito É legal. muito legal. Sim, é muito bom. Eu queria trazer a novidade, mas não vou trazer, mas beleza. Se vocês querem jogar um Gartic esse aqui é um Fone jogo também. novo, eu tenho um, chama Codename. Codename? O jogo é Não assim, conheço. basicamente vai ter várias palavras na mesa e cada um vai ter um líder. Só que o líder não pode falar com o grupo. Ele basicamente vai escrever uma palavra para tentar as outras pessoas falar, não, essa daqui é essa. Cada um acho que tem 7 letras. Aí nisso fica o pessoal discutindo assim, não é essa, bem divertido. É assim que escreve? Ou é code com demudo? Como é que é? Acho que é com E, né? Code. É com E. É com E? Codename? É. Ah, codename, né? Tipo, é tipo código isso? Code? Eu acho que a ideia era pra ser tipo código. Tá, beleza, Bem beleza. legal. Fechou. Tá, eu vou dar uma olhadinha nele com mais calma. Você falou meio por cima, eu estou me sentindo pressionado porque eu preciso fechar aqui. Mas eu vou dar uma olhadinha. Relaxa. E aí a Tchau, Lucas. gente chama em Tchau, hacker também, tá bom? Ô, professor, tem que jogar, né? Faz tempo também que a gente não joga. Sim, a gente não joga desde aquele dia também. Nossa, Ô, louco. Vamos marcar sim então, tá bom? Só chamar lá que agora eu tô tranquilão, eu jogo. beleza. Beleza. Tchau, Lucas. Tchau, Tchau, professor. gente. Obrigadão, Boa semana hein? pra vocês. Obrigado, Você eu. também. Tchau, tchau. Vem aí. Tchau.